eu quero trazer uma palavra bem simples, uma palavra muito conhecida, mas de extrema importância, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, livro de Gênesis, no seu capítulo 3, no versículo 17. Amém? E aquele que, por reverência à palavra de Deus, puder ficar de pé e ler a palavra com amor, né, gente? E ler a palavra com dedicação, com amor à palavra de Deus, né? Gênesis capítulo 3, versículo 17, e diz assim: E a Adão disse, por ter dado ouvidos. Vamos ler todos juntos, meus irmãos? Vamos ler todos juntos? Versículo 17. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Vamos ler mais uma vez, meus irmãos? E versículo 17. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado, não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepara, Senhor, a tua igreja para ouvir a tua voz. Prepara o povo que chama pelo teu santo nome a ouvir a tua voz. Senhor, perdoa os nossos muitos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas muitas falhas. Mas nessa hora, Pai, nós lhe pedimos perdão, porque nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais e mais da Sua presença. Nós queremos mais do Teu derramado, do Teu Santo Espírito. Nós queremos mais do que isso, Senhor. Nós queremos a Tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto. E o Senhor concede aos seus filhos, Senhor. A Sua sabedoria o Senhor concede aos seus filhos. Muitos adquirem inteligência, muitos adquirem esperteza, mas a sabedoria ela só vem do alto. Por isso, Pai, derrama sobre a Tua igreja a sabedoria do alto e repreenda, Senhor, toda ação do inferno que tenta impedir o entendimento da Tua palavra. Senhor, dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Senhor, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Tira o sono, tira a tristeza, tira tudo aquilo que não pertence a Ti. Senhor, esvazia-nos de nós mesmos e nos enche da Tua porção dobrada do Teu Espírito. Pois eu creio que o Teu amor e o Teu favor cairá sobre a Tua igreja. Fala conosco, Senhor. Assim eu lhe peço, te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, podeis assentar. Olhando nesse contexto, né? E eu quero ler o versículo de novo. Versículo 17, que eu acho que tem que fixar durante a semana. Ela precisa estar fixado na nossa mente, no nosso coração. Diz assim: E Adão disse, por ter dado ouvido à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E eu meditei nessa palavra, eu meditei agora à tarde nessa palavra, e eu fiquei pensando, e já me veio um tema na mente, e o nome do tema dessa mensagem é Estragando a Boa Terra. E nós, seres humanos, nós temos muitas das vezes a facilidade para estragar aquilo que Deus fez por nós. Só que eu continuei refletindo, e muitos de nós já lemos, os irmãos mais antigos de igreja, podem até mais antigos que eu não tenho muito tempo, mas eu posso dizer que os irmãos que já leram, já ouviram pregações em relação a essa mensagem, já leram a palavra de Deus milhares de vezes. E eu fico pensando, eu comecei a raciocinar comigo, eu pedi o Espírito Santo de Deus para me dar um entendimento, e nós temos uma facilidade muito grande
temos uma facilidade muito grande de não nos, como vou dizer, de não nos assustar com coisas que nós já vimos. Por exemplo, a primeira vez eu fiz um curso no Corpo de Bombeiro, que foi habilitação para bombeiro profissional civil. A primeira vez que eu vi um acidente, meus irmãos, eu enxerguei tudo preto. Aquela pessoa tinha se acidentado na moto, eu fiquei daquela forma, eu vi aquilo, isso, e quando eu passei uma semana só pensando, olhando para aquilo ali, eu já ficava meio tonto. Eu já tinha uma certa forma, um repúdio daquilo. E foi passando o tempo, e eu fui estagiando, e aquilo foi passando despercebido. Aquilo se tornou natural para mim. Eu ver uma pessoa acidentada, se tornou natural. Está acidentada, eu vou lá, ajudo a prestar socorro, ou eu presto socorro, coloco na maca, faço os primeiros socorros e consigo atender a pessoa de boa. Então, eu fico imaginando, da mesma forma, a pessoa lendo essa passagem. A primeira vez que ela lê essa passagem, causou um impacto. E você vai lendo ela outras vezes, e de repente ela não causa o mesmo impacto na sua vida. E eu continuei pedindo ao Espírito Santo para me dar discernimento, e eu fico imaginando, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, Deus acabara de criar a terra, acabara de criar o universo, Ele foi colocando as coisas todas no lugar, Ele foi dando ao homem a condição, a Adão, a condição dele dar nome nos animais. Ele olhava ali, escolhia, colocava o nome, você vai ser o cachorro, você vai ser o passarinho, você vai ser a baleia, você vai ser o leão. E a gente imagine Adão vendo aquela glória do Deus Todo-Poderoso, a glória do Eterno face a face. E Deus dá ordem para Adão, e logo em seguida, depois de um certo período de tempo, Adão e Eva pecam, e Deus vem e diz para ele, imagine Deus chegando para Adão e dizendo, maldita é a terra por sua causa. Imagine Deus, Jesus descendo no seu trono de glória, descendo no seu cavalo branco, se aproxima de você, você coloca o seu rosto no pó, a glória de Deus resplandecendo, e ele diz, maldita é a terra por sua causa. Meus irmãos, eu fico imaginando qual o impacto que isso faria dentro de mim, qual o impacto que isso faria dentro do meu coração. E é justamente, esse é o tema, estragando a boa terra. O tempo é capaz de definir. Maldita é a terra por sua causa. O tempo, ele suaviza isso, mas isso é de extremo impacto para as nossas vidas. Eu fico imaginando como é terrível o homem dar ouvido ao mal. O homem dá ouvido ao mal. A Eva, ela falha, dá ouvido à serpente, dá ouvido ao mal, e o mal usa essa estratégia para que justamente convença o homem, para que dê ouvido a ele. E como será sempre horrível para o homem dar ouvido ao mal? É horrível para o homem dar ouvido ao mal? A Bíblia diz que há um ser que anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa destruir. O diabo não brinca de ser diabo, ele é destruidor. O seu intuito é acabar com a vida do homem. Satanás odeia o crente. Satanás odeia o homem, principalmente o crente. É triste observar que nesse texto, o quanto foi ruim para Adão e a sua esposa não ter levado a sério a palavra que foi dada. Não ter abraçado com toda a sua vida, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor, o mandamento para que eles comessem o melhor daquela terra. Deus deu o melhor daquela terra para eles. Deus deu o melhor de tudo para eles. E mesmo assim, eles falharam. Mesmo assim, eles falharam. Eu posso comparar isso com a nossa vida de hoje.
Deus deu o sangue do seu Filho amado na cruz do Calvário, por amor a nós. E nós, será que nós estamos falhando? Será que nós estamos falhando na nossa caminhada? Será que nós estamos falhando com os nossos princípios cristãos? Será que nós estamos falhando na nossa fé? Será que nós estamos falhando na nossa casa, na conduta da nossa casa? Será que como homem eu estou falhando? Será que como esposa eu não estou edificando a casa? Nós temos que pensar, nós temos que refletir. E tudo em volta do casal foi transformado. Eles tiveram experiências muito ruins, experiências que não foram tão boas somente porque eles deram ouvido ao mal, deram ouvido ao maligno. Tudo à nossa volta pode sofrer uma transformação para pior. Assim também como aconteceu para este casal, assim também pode acontecer conosco. Tudo na nossa vida pode sofrer uma transformação para o mal, se nós negociarmos a nossa vida espiritual com o maligno. Eu vou repetir, tudo pode acontecer na nossa vida para o mal, se nós negociarmos a nossa vida com o maligno. E, meus irmãos, Satanás tem jogado duro, ele tem jogado pesado, e pela superficialidade da nossa fé, por nós pegarmos a palavra e ela não trazer mais o impacto que ela deveria trazer sobre nossas vidas, nós estamos suavizando a nossa fé, nós estamos permitindo que as astutas ciladas de Satanás venham agir sobre nossas vidas, e nós temos que estar vigilantes. Tudo pode se tornar terrível à nossa volta, se nós nos permitirmos ser minados pela voz do mal. Precisamos reconhecer que podemos ser minados pelo mal a qualquer momento. Nós precisamos estar vigilantes, ter cuidado para as possíveis quedas. Nós precisamos estar atentos. Ao dar ouvido à voz de Satanás lá no paraíso, o paraíso se tornou um lugar em que apareceram espinhos e erva daninha. Versículo 18. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Diz assim: ela produzirá também espinhos e erva daninhas, e você comerá a erva do campo. A terra começou a manifestar maldição. A boa terra que Deus deu para aquele povo começou a manifestar maldição. Por quê, meus irmãos? Por causa do pecado. Aquilo que era uma terra boa para se alimentar, agora o homem encontra espinhos e ervas daninhas. O homem tem que tratar a terra, precisa arrancar espinhos, precisa preparar a terra, ele se machuca, ele começa a se sujar e começa a se machucar com os espinhos. É isso que acontece quando nós nos apartamos da presença de Deus. Tudo começa a acontecer, começa tudo a dar errado. Se nós não estivermos vigilantes, se nós não tivermos o discernimento, o entendimento daquilo que Deus quer para nossas vidas, tudo vai começar a dar errado e nós vamos estragar a nossa boa terra. Nós vamos estragar a nossa boa terra. Amém? Com certeza eles sentiam o prejuízo devido à atitude errada. Eles sentiam prejuízo. Imagine você estar no paraíso, na terra que emana leite e mel, que tem tudo para se comer, e agora você tem que trabalhar, você tem que suar, você tem que se cansar, você tem que passar por diversas privações, você tem que construir uma casa, né? Tudo que tinha de bom, agora eles passam a sofrer com essas ações. Então o mal adentra no paraíso, a terra começa a sentir seus efeitos da desobediência do homem à palavra de Deus. Um ambiente de muito amor e amizade também pode ser transformado em um ambiente de muito sofrimento. Isso tudo se nós não dermos ouvido à voz de Deus. O jardim era um ambiente de amor, de comunhão, de adoração para aquele casal, um ambiente de alegria, e foi completamente destruído. O ambiente, eles foram expulsos daquele lugar porque eles não souberam cuidar da terra. Meus irmãos, como é que você está cuidando da sua boa terra? Como é que você está cuidando do seu coração? Como é que você está cuidando
da sua mente? Pois eu quero dizer uma coisa. A boa terra que Deus preparou no seu coração, que preparou na sua vida, é para que o Espírito Santo fizesse morada. Como que você está cuidando do Espírito Santo que habita em você? O que você está fazendo com isso? Como que você está cuidando disso? Porque o casal deixou de ouvir a palavra de Deus e de se manter firme nas ordenanças de Deus e deram ouvido ao mal. Os espinhos surgiram no jardim, assim como espinhos podem surgir nas nossas vidas. Espinhos podem surgir nas nossas famílias, se dermos ouvidos ao mal. Se permitirmos que o diabo fale no nosso meio, os espinhos podem nascer em qualquer lugar, onde as pessoas derem as costas para Deus. Meus irmãos, sabe o que é dar as costas para Deus? Você não está atento com a educação do seu filho. Dar as costas para Deus é você não estar atento para os sentimentos dos seus filhos. Dar as costas para Deus é você não dar atenção às necessidades da sua esposa. Dar as costas para Deus é você não dar atenção às necessidades do seu marido. Ou não foi uma boa terra que Deus te deu? Não foi uma boa semente que Deus te deu para cuidar? A nossa família é o nosso maior presente de Deus. Então nós precisamos estar atentos, pois o que nós vivemos hoje? Jovens com depressão, jovens com doença na mente, jovens que muitas das vezes não respeitam os pais, jovens que precisam da cura de Deus. E você, pai, você, mãe, você, meu irmão, você, minha irmã, você é a coluna na casa de Deus, você foi aquilo que Deus levantou para cuidar bem dos seus filhos, para orar, para interceder, para entender. E é isso que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado, primeiramente, o nosso ministério começa na nossa casa e na nossa família. E nós precisamos estar atentos com isso. Já parou para pensar que você pode, em algum momento, estar dando as costas por Deus e destruindo a sua boa terra? Um ambiente outrora tranquilo se tornou um ambiente de incômodo. Agora, as coisas estão incomodando no jardim. Eu imagino Deus falando novamente: maldita é a terra por tua causa. Eu imagino Deus repetindo. Eu acho que isso ia ficar repetindo no meu ouvido. Repetindo na minha vida, repetindo no meu ouvido. E aquilo ia parar no meu coração. E eu não iria me sentir bem. Eu imagino Adão quando ouviu aquilo. Às vezes nós nos chateamos por tão pouco. Eu imagino Adão ouvindo isso do próprio Deus. Eu imagino Adão falando com Eva: poxa, a gente era tão feliz. Imagine, você chegar para sua esposa e dizer: olha, a gente era tão feliz lá no Éden. A gente tinha tudo de bom. E agora? Agora nós não temos nada. Como que nós vamos nos sustentar? Eu nunca plantei, eu nunca colhi. Como que nós vamos nos alimentar? Lá nós tínhamos tudo, era tudo na mão. Como que nós vamos sobreviver? A gente tinha tanta paz naquele lugar, a gente viu os passarinhos cantando. De manhã cedo a gente tomava banho de rio. A gente tinha tudo, tinha tanta alegria. Agora olha a terra, olha as plantas, tudo dando errado. Tudo está respondendo à nossa desobediência. As plantas que eram frutíferas agora não estão dando frutos. A terra que produzia muito agora não dá nada. Eu imagino o desespero daquele homem. E isso, meus irmãos, é um processo de misericórdia. Quando a gente se coloca no coração de uma pessoa, a gente se compadece por pessoas, e eu estou me compadecendo aqui com Adão. Agora olha a terra, olha as plantas, tudo dando errado. Tudo está respondendo à nossa desobediência. Nós não damos ouvidos, não guardamos os mandamentos do Senhor. Agora estamos sofrendo a nossa boa terra se estragando. Eu continuo imaginando. As coisas ao nosso redor estão totalmente estranhas.
porque nós não guardamos os mandamentos do Senhor, mas demos ouvidos ao mal. Agora eles vivem num ambiente onde só se machucam. Vai pegar numa planta e tem espinho. Ao invés de ter fruta, tem espinho. Eles se cortam, né? Eu imagino aquele capim na valha, tendo que andar por aquele caminho ali, se cortando. Meus irmãos, a desobediência pode causar dor à nossa casa, no nosso trabalho, um lugar em que podemos machucar pessoas, um lugar em que podemos ser machucados por pessoas, se justamente nós demos as costas para Deus e destruímos a nossa boa terra. Quantas pessoas, pela desobediência, estão criando à sua volta um ambiente onde pessoas estão sendo feridas, por justamente a falta de vigilância, né? Ambiente de dor, ambiente de ódio, ambiente de revolta, ambiente de tristeza, ambiente de amargura, tudo pela falta de obediência à palavra de Deus. Tudo pela obediência à palavra de Deus. Pode estar magoando pessoas, ferindo as pessoas com as nossas ações, com as nossas atitudes extremamente carnais. Meus irmãos, nós somos chamados para ser homens e mulheres espirituais. E nós lutamos contra a nossa carne todos os dias. Para sermos espirituais, nós precisamos lutar contra a nossa carne todos os dias. Todos queremos o melhor de Deus. Não é verdade, meus irmãos? Todos queremos os tesouros do céu, mas poucas pessoas querem viver a transformação. Poucas pessoas querem viver mudanças. Poucas pessoas querem ouvir falar de renúncia. Poucas pessoas querem falar da necessidade da santidade. Não querem ouvir falar. Querem ouvir falar da bênção, que você vai ter um carro, que você vai ter um jatinho, que você vai ter um porta-aviões. Todo quer falar sobre isso, mas não quer falar da necessidade de mergulhar no mais profundo de Deus, do mais profundo da santidade de Deus, de levantar mosteiros, isto é, lugares secretos, de adoração, de oração, de intercessão, lugares isolados para que possamos falar com Deus, para que possamos estar com comunhão com Deus. As pessoas não estão mais preocupadas com isso. Hoje é difícil, porque qualquer coisa que se fale de santidade de Deus, as pessoas reclamam. Não é a pregação, geralmente. As pregações é o resultado da igreja. Se for um culto de oração, se for um culto de doutrina, se for um culto, muitas das vezes, de escola bíblica dominical, a igreja fica vazia. As pessoas querem ouvir, querem dançar, querem pular, querem glorificar, querem ouvir palavras onde você vai receber bênçãos sem medidas, vai receber a glória de Deus, mas não querem falar sobre a verdade da santificação. As pessoas veem radicalismo em tudo. Radicalismo naquilo que é verdade, é um instrumento de mudança, de transformação, de confronto com o pecado. E aquele irmão lá da igreja, lá grandão, desengonçado, está pegando duro, está falando demais. Não é isso tudo não. Não é isso tudo não. Não é bem assim. Deus sabe que eu estou sentindo. Meus irmãos, quero dar uma triste notícia para vocês. Deus não se importou com o que o próprio filho iria sentir, mas ele clamou para o filho ser obediente em tudo. Deus vai se preocupar com o que você está sentindo? Meus irmãos, Deus quer obediência, acima de tudo, obediência à sua palavra. Ele quer obediência à sua palavra, ele quer sua obediência em fé, ele quer sua obediência em amor, ele quer ser primícia na sua vida. Ele quer ser primícia em tudo na sua vida. Eu tenho a oportunidade de adquirir uma boa quantidade de dinheiro. Mas Deus quer o quê? Obediência. Eu passei por isso. Eu trabalhava à noite, estava chegando do trabalho, e eu tinha que pegar um dinheiro para me passar o final de semana, não tinha Pix, não tinha esse negócio de celular. E quando eu entrei no banco lá em Nova Iguaçu, tinha uma bolsa desse tamanho, preta, em cima do caixa. Isso 7h pouca da manhã. Aí eu peguei, tirei meu dinheiro, abri a bolsa. Quando eu abri a bolsa,
eu vi maços de dinheiro. Fechei a bolsa, coloquei ela dentro da minha mochila e caminhei para a porta, falei, vou embora para casa. Aí vem o Espírito Santo de Deus, fala assim, isso não é teu, isso não te pertence, isso foi 2003, se eu não me engano, isso não te pertence. Aí eu abri a bolsa de novo, olhei lá na bolsa, tinha uma identidade e tinha papéis da Caixa Econômica Federal. Eu falei, isso aqui é a rescisão de alguém, isso aqui é um dinheiro que alguém juntou, é um fundo de garantia, e é de pessoa humilde. Eu não vou ficar com isso aqui, não. Deu 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, e com fome. E o lugar é deserto ali, não tinha lugar para você comer. 11 horas da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde. Eu falei, será que o Senhor quer que eu vá embora? Eu falei, não, o Espírito Santo falou comigo que aquilo não me pertence. Se não me pertence, tem dono. Alguém vai buscar. 3 horas, 4 horas da tarde, 4h40 da tarde, eu cansado, já estava sentado na escada da agência. Aí entrou um homem. Meu Deus, foi aqui, eu tenho certeza que foi nesse caixa eletrônico. Eu tenho certeza. Aí eu peguei, abri a bolsa de novo, puxei a identidade, era a foto daquele homem. Aí eu falei para ele, ô varão, aqui ó, a tua bolsa. O homem chorava, o homem caiu de joelho e chorava. Ele falou para mim, eu estou aqui há 9 anos no Rio de Janeiro. Eu consegui juntar o dinheiro, isso é todas as minhas economias, é tudo que eu tinha para me voltar para minha terra na Paraíba. Muito obrigado. Mas o que Deus quer de nós, meus irmãos, com isso tudo? Deus quer obediência. Da mesma forma que Deus falou comigo, Ele fala contigo diariamente. É só você estar com os ouvidos atentos, que Deus vai falar com você. Deus vai direcionar você. O Espírito Santo, o Espírito da verdade e da justiça vai convencer você a ser obediente. Basta que você confie na palavra do Senhor e coloque Ele como primícia na sua vida. Amém? Deus seja louvado. Deus seja louvado. A mensagem, acho que eu passei um pouquinho. Aqui. Quantas pessoas, pela desobediência, estão criando à sua volta ambientes onde pessoas estão sendo feridas? E a gente precisa pensar, eu poderia ferir a vida daquele homem. Ambiente de dor, ambiente de ódio. Em Provérbios 22:5, olha o que está escrito, meus irmãos, Provérbios 22:5. Abrir aqui, puder me acompanhar. Provérbios, capítulo 22, no seu versículo 5, diz assim: no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles. É isso, no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quiser guardar a sua vida, afaste-se deles. No caminho do perverso, ou no caminho do rebelde, ou no caminho do desobediente, no caminho daquele que quer viver de forma maligna, no caminho daquele que quer viver da influência do mal, que prefere dar ouvidos à voz de Satanás do que dar ouvidos à voz de Deus. No caminho dessas pessoas há espinhos, e espinho significa sofrimentos, desespero. É isso que Deus está querendo dizer. É muito difícil pregar sobre pecado. É muito difícil. Porque a igreja, mais uma vez, ela está acostumada a ouvir pregações de prosperidade. Está acostumada a ouvir pregações de autoajuda. Está acostumada a ouvir pregações daquilo que é o melhor. Todos queremos o melhor. Todos queremos o melhor. Por isso que hoje é tão difícil. Por isso que hoje é tão difícil. A mensagem de Satanás para Jesus foi só o quê? Qual foi a mensagem de Jesus para Satanás? A mensagem de Satanás para Jesus, perdão,
Está em Mateus, capítulo 4. Vamos ver, meus irmãos, Mateus, capítulo 4. Texto também muito conhecido. E diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando de Jesus, disse: você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo se levantou a Jesus e a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos anjos dará ordem a seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Por que Satanás estava tentando Jesus? Por que Satanás? Porque ele olhou na deficiência de Jesus. Ele olhou na deficiência de Jesus. E da mesma forma, comparando ao passado, a Adão, ele olhou na deficiência de Eva. E olhou na deficiência de Jesus. E eu fico imaginando, meus irmãos, eu imagino Satanás falando assim: olha, lá atrás no início, na época do Éden, foi tão fácil. Foi tão fácil. Foi só chegar até lá, tentar jogar uma sementezinha e eu consegui. Lá ele tinha animais, lá ele tinha planta, lá ele tinha uma terra que emanava leite e mel, lá ele tinha todo o alimento e eu fui lá e consegui. Agora aquele homem lá, cansado, com fome, cheio de deficiência, como é que vai ser? Vai ser fácil para mim. Vai ser muito fácil. Era um tempo de consagração. Era um tempo de dedicação a Deus. E Satanás estava lá visitando o jardim da consagração com ele, para lhe oferecer coisas materiais. Então podemos observar o quanto é difícil trazer o crente de volta às Escrituras, trazer a igreja de volta à palavra, a desafiar os crentes a serem mais sérios com as coisas de Deus. Hoje há um espírito de escárnio, um espírito de profanação tentando dominar a igreja, levando as pessoas a brincar com coisas sagradas, brincar com o nome de Deus, brincar com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós nos esquecemos que a palavra de Deus diz que nós não devemos levar o nome de Deus em vão. Um espírito estranho, dominador do espaço gospel. A Bíblia diz que no final dos tempos, Satanás iria se assentar no templo de Deus, querendo parecer que era Deus. E é justamente isso que ele tem feito. A gente olha para Jerusalém e acha que o anticristo irá se levantar de lá. Pior do que o homem é se levantar lá de Jerusalém, é tentar se passar como Deus. Pior do que tentar se levantar de Jerusalém é tentar se passar como Deus. E Satanás se assentar no templo do coração do homem. Satanás se assentar no templo do coração do homem para destruir a boa terra. As pessoas fazem sinais, prodígios e maravilhas com a vida em pecado. As pessoas que faz chorar, faz arrepiar com seus louvores, com as suas palavras, mas com uma vida cheia de pecados. Pessoas envolvidas com abominações, com roubos, drogas, sensualidade, mentira. Coração dominado por inveja. A pessoa com a vida suja, fazendo sinais e prodígios e maravilha. Por isso o diabo se assenta no templo do coração da vida de pessoas, pior, se passando como se fosse Deus.
Meus irmãos, o diabo tem raiva de nós. O diabo tem ódio do ser humano, principalmente de nós, e ele quer estragar a boa terra. O seu desejo é estragar tudo à nossa volta, é criar um campo de espinhos. Ele quer criar uma dificuldade, de semear dificuldade do entendimento da palavra de Deus. Muitos corações estão cheios de espinhos, de erva daninha. A palavra que é a semente não alcança esses corações. Se o seu coração estiver fechado, estiver duro, cheio de ressentimento, cheio de dores, o Espírito Santo não pode chegar lá. Eu falei hoje de manhã, o Espírito Santo ele é sensível, ele é santo. Para ele se chegar no coração do homem, o homem precisa renunciar à própria vida e viver uma vida de santidade. Sem isso, é impossível. É impossível. E nós temos que estar atentos com isso. Por causa da desobediência, essas terras se tornaram terras infrutíferas. O que está acontecendo com a nossa vida? O que está acontecendo no seio da igreja? Às vezes nós nos perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? Será que não foi algo que nós permitimos que Satanás plantasse no nosso coração? Nós temos que estar vigilantes nisso. Em Gênesis capítulo 3, vou voltar para Gênesis capítulo 3, no seu versículo de 1 a 4, a queda. E diz assim: mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele e nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. É certo que vocês não vão morrer. Eva foi pelo caminho da serpente, indicou para ela. Eva seguiu o caminho que a serpente indicou. Interessante é que parecia um caminho de novas revelações. Parecia um caminho de um novo conhecimento, de novas experiências. E aí eu quero falar com os jovens. Os jovens estão justamente procurando isso. Novas experiências. Novos caminhos que muitas das vezes não vão de acordo com o centro da vontade de Deus. Porque Deus colocou no coração do pai dos jovens a vontade do Senhor. Então os jovens eles precisam entender que a desobediência, aquilo que o mundo tem plantado e pode plantar no coração deles, podem trazer desespero, podem trazer dor, pode trazer lástimas. Algo ruim estava para acontecer, pois Satanás se transfigurou e levou uma família para longe de Deus. Adão e Eva foram conduzidos para longe da presença de Deus. A tragédia maior do Jardim do Éden não foi sair daquela bênção, mas foi ser conduzido para fora da presença de Deus. Fora da presença de Deus. Nós precisamos estar vigilantes. Ô Senhor, nós precisamos estar vigilantes para não estarmos distantes, fora da presença de Deus. Eva sendo seduzida pela serpente. Eva imaginou que poderia viver algo maior. Ninguém vai viver algo maior na desobediência com Deus. Eu vou repetir, ninguém vai viver algo novo, ninguém vai viver algo maior sem obediência à palavra de Deus. Você pode estar vivendo grandes experiências, mas debaixo da desobediência de Deus, isso não vai prosperar. Isso não vai prosperar. E no versículo 5 é o que mostra. Porque Deus sabe que sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus
vocês serão conhecedores do bem e do mal. Imagine a tentação de Eva, que ela ficou querendo saber, ter novas experiências, ver aquela novidade. Eu fico imaginando. Eva pensou que poderia viver uma nova experiência, algo maior. Ninguém vai viver uma nova experiência, ninguém vai viver algo novo, longe de Deus, longe do centro da vontade de Deus. Essa é a palavra, meus irmãos. É isso que Deus está dizendo, é impossível você conseguir viver algo novo, longe da presença de Deus. As mensagens estão ao alcance dos desejos do coração daquela mulher. Satanás já havia falado no jardim, mas naquele momento ele se aproveitou. O desejo de comer, de ser alguém daquilo que Deus havia estabelecido para ela. As pessoas não vigiam, logo não estão atentas para as coisas que estão para acontecer em suas casas. Se você não vigiar, você vai perder a sua atenção. E logo a sua terra vai receber a semente ruim. Em suas famílias, pois não conseguem enxergar que não querem acreditar. Não conseguem, pais não conseguem, não querem acreditar que algo pode dar errado na sua vida, que algo pode dar errado na vida dos seus filhos, que algo precisa ser tratado, que algo precisa... Meus irmãos, eu costumo dizer que não é problema algum a gente ir no psicólogo. Se o psicólogo passar um remédiozinho, melhor ainda. Não é vergonha para ninguém. O importante é que você esteja bem. O importante é que você esteja preparado. O importante é que você esteja firme para conduzir a sua vida pessoal, para conduzir a sua família e para conduzir o ministério, porque todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado na casa de Deus, e é para servir ao Senhor com excelência, é para servir o Senhor com amor, com devoção. A Deus procura os verdadeiros adoradores. Onde estão os verdadeiros adoradores? Eu creio que está aqui na Igreja Nova Vida de Campo Grande. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que Deus tem uma boa obra para nós. Um conselho que parecia inofensivo para Eva, iria custar caro. Quem está te chamando para conversar? Quem está te aconselhando? Quem está te chamando, pode até mesmo ser nos corredores da igreja? O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas aquele que dá ouvido a conselhos é sábio, Provérbios 12, 25. Nós precisamos entender isso. Como pode um cego dar conselho? Não tem como. Jovens têm procurado os conselhos com os ímpios, têm se assentado à roda dos escarnecedores, e se nós não estivermos vigilantes, nós também se assentaremos. Quem nós estamos fazendo as nossas alianças? Com quem nós estamos fazendo alianças? São pessoas usadas por Satanás, pessoas usadas pelo mal, ou pessoas que se colocam com a vida santa, mas entregaram a sua vida, o seu coração. Dizem que tem uma vida santa, dizem que tem uma vida consagrada ao Senhor, mas nitidamente, com as suas atitudes, abriram seu coração para Satanás plantar uma semente. É esses que estão te aconselhando? É esses que estão te conduzindo? Nós temos que estar vigilantes, nós precisamos estar atentos com isso. Falar coisas que te agride, que está gostando, mas pode destruir a sua vida. Falam coisas que não te agridem, e você pode estar gostando, mas pode destruir a sua vida. Jesus ensinou os discípulos: Pai, não me deixes cair em tentação. Você lembra dessas orações? Você tem orado assim durante os seus dias? Você tem clamado para que você não seja enganado? Enganado para que você não caia nas tentações, nas devidas ciladas de Satanás? Como tem sido o seu comportamento? Como tem sido a sua vida com Deus? Jesus não estava brincando, ele sabia que o mal poderia estragar a boa terra. Jesus estava
preparado, estava preparando homens há mais de 3 anos. 3 anos e meio, por sinal. Onde vocês estavam? Quem iriam profetizar? A gente precisa pensar nisso. Onde nós estávamos? Onde nós estamos? Porque nós não profetizamos mais. Meus irmãos, que Deus derrame um espírito de profecia nos seus lábios durante essa semana. Que Deus derrame o poder sobre sua vida, que Deus derrame unção, intrepidez sobre a sua vida, para que você seja usado pelo Espírito Santo durante essa semana. Creia nisso. Pessoas podem se achegar com problemas, te pedir ajuda. Você está preparado? Pessoas podem chegar com engano. Você está preparado para não cair no engano? Senhor, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Hoje nos sentimos tão fortes e tão inabaláveis que não chamamos o Senhor para não cairmos em tentação. Será que é isso? Você está tão seguro de si? Você está tão seguro de si que você não vai cair mais em tentação? Será pela internet? Será que são pelos sites? Será que é pessoas no trabalho, na escola, que podem ser usados por Satanás para tentar, para tentar te tirar do caminho? Nós precisamos estar vigilantes a isso. Precisamos estar vigilantes a isso. Sempre haverá uma árvore dos desejos perto de nós. Temos que lembrar que Deus está tomando conta disso, que o Espírito Santo que habita em você, ele está tomando conta de você. E você tem uma escolha a fazer, viver em santidade de vida ou entristecer o Espírito Santo de Deus. Essa é a sua escolha. Essa é a sua escolha. Não estrague a boa terra. Não se permita estragar a boa terra que Deus deu para você. Não se permita cair em tentação. Jesus disse: orem e peçam para que Deus os livre do mal. E nós nos esquecemos de orar diariamente. Nas situações difíceis, nós nos esquecemos dessa oração e nós não podemos nos esquecer de orar ao Senhor. Ou seja, realizem as suas escolhas. Parem e realizem as suas escolhas. O sucesso de Satanás reside no nosso pecado. Não dê glória a Satanás. O sucesso de Satanás reside quando nós pecamos. Satanás queria ter sucesso e derrubar Jesus, e não conseguiu. E agora ele quer derrubar você. Se Satanás tentou derrubar o Senhor dos Senhores, meus irmãos, será que ele não vai tentar nos derrubar? Seres humanos falhos, incapazes que somos. Temos que pensar nisso. Só não tente te derrubar se já estiver derrubado. Temos que pensar nisso. Satanás não vai tentar nos derrubar se nós já estivermos derrubados por ele. Em uma coisa que o ser humano gosta, é de ter o domínio pelo outro. O ser humano gosta de dar ordem, né, meus irmãos? O ser humano gosta de dar ordem. E nós vemos isso lá, e eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem, em Mateus capítulo 4, novamente. No versículo 5 e 6, no versículo 2, olha o que ele diz. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, se aproximando dele, disse: se você é filho de Deus, olha só, mande que essas pedras se transformem em pães. Será que Satanás tem te tentado ao seu ego?
Será que Satanás tem tentado porque você quer ser o manda-chuva? Porque você quer ser o mandão? Será que Satanás tem tentado nas nossas necessidades? Ou seja, em algo que precisa ser suprido? A inveja, a calúnia, a mentira, a fofoca, a ganância, a vaidade. Será que Satanás tem te tentado nisso durante esses dias? Será que Satanás tem te tentado na loucura? Versículos 5, 6 e 7. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos anjos dará ordem a seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Será que você está tentando o Senhor seu Deus? Com a desobediência? Esquecendo que Deus tem um longo ânimo. Deus é longânimo, Ele tem um longo ânimo, mas vai chegar uma hora que o ânimo dele vai cessar. Será que é isso que está acontecendo? Existem desejos loucos e desenfreados dentro do seu coração? Você será grande, você terá reconhecimento, será reconhecido por muitas, se prostrares a adorar a Satanás? Será que é isso que Satanás tem falado para você? Será que é nisso que ele tem se tentado? Às vezes você não consegue nem se firmar numa igreja devido à tentação de Satanás de querer ser. Às vezes você não consegue se firmar no trabalho porque você não aceita a ordem do chefe. Eu confesso que eu já trabalhei e tinha um engenheiro que não sabia pegar num alicate. Mas ele era meu chefe. E no momento mais difícil da vida dele, eu honrei ele como chefe. Porque eu sabia que honrando ele como chefe, eu estava honrando o meu Senhor Jesus. Porque foi o Senhor que colocou ele como liderança na minha vida. Será que nós nos entregamos à loucura da política? Será que nós estamos abrindo nosso coração para a loucura da ideologia? Será que nós estamos abrindo isso? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos adorando a Satanás, nos permitindo adorar Satanás? Nós precisamos interpretar as Escrituras, meus irmãos. Nós precisamos pedir a revelação das Escrituras sagradas, diariamente, a todo momento. Precisamos buscar ao Senhor como fosse a última coisa que a gente ia fazer na vida, para que nós possamos ter o discernimento de Deus. Sem isso, nós não veremos a Deus, nós não estaremos com Ele, nós não entraremos naquela cidade santa naquele dia, e não vamos glorificar ao Senhor. Eu quero ir para o céu, meus irmãos. Você tem sede de ir para o céu, você tem vontade de ir para o céu, você quer estar lá naquele grande dia. Obedeça ao Senhor, se renda a Ele de todo o coração, de todo o entendimento. Satanás, ele não descansa. E eu vou pedir o Enzo para abrir ali para mim, Lucas 4,13, que eu estou terminando. Depois que Satanás tentou Jesus, olha o que está escrito na palavra de Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. O que está dizendo a palavra? Que Satanás vai voltar. Se Satanás vai tentar ou ousar atentar o nosso Senhor e Salvador Jesus, será que ele vai desistir da gente? Eu creio que não, meus irmãos. E nós precisamos estar atentos com isso. Satanás tentou Jesus. Satanás tentou Jesus. Satanás tentou Jesus. Tentou derrubar em todas as áreas, mas não conseguiu e se retirou por um tempo. Ele disse: vou-me embora, mas eu vou voltar, pois o meu propósito é te derrubar e estragar a sua boa terra. Às vezes você está achando que você conseguiu uma grande vitória, que você faz parte de uma igreja, que tem lá o Wagner que canta bem, que tem a irmã Carmen que é uma bênção na oração, que tem o William que lá canta bem,
né? Que tem os outros irmãos da igreja, que todos têm a mesma importância, e eu não tenho que fazer mais nada. Eu não tenho que mais servir ao Senhor, não tenho que mais trabalhar. Deus te deu uma boa terra. Cuide dessa boa terra. Plante nessa boa terra. Colha nessa boa terra. Quem pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Toda a humanidade sofreu por causa desse casal. Meus irmãos, se a gente for olhar, toda a humanidade sofreu por causa desse casal. E vamos ser sinceros, nós temos uma obra enorme para fazer aí fora, para que pessoas sejam salvas, sejam alcançadas pelo Evangelho. E que o que nós estamos fazendo com o nosso chamado? O que nós estamos fazendo com a nossa boa terra? Nós estamos destruindo essa boa terra? Será que nós estamos destruindo essa boa terra? Talvez estamos estragando a boa terra. A terra de paz e amor. Aqui na igreja é a terra de paz e amor. Estamos transformando em local de inimizades. Ambiente de amar em ambiente de sofrimento. Às vezes muitos espinhos estão nascendo à nossa volta. Tão somente porque estamos dando as costas para Deus. Eu reconheço, muitas das vezes eu tenho que falar para mim mesmo. Eu tenho que olhar no espelho e falar, cuidado, Alexandre, cuidado. Hoje começa um novo dia e você precisa cuidar da boa terra. Você não pode estragar a boa terra. Fala com você mesmo, meu irmão. Fala para você mesmo. Fala para você mesmo nessa noite, eu preciso cuidar da boa terra. Fala para você mesmo essa noite. Eu desafio a você. Meus irmãos, fiquem de pé. Quem puder, fique de pé. Repita para você mesmo. Eu preciso cuidar da boa terra. Meu irmão, pega um minuto, eu quero dar um minuto para você orar pela sua vida. Ora pela sua vida nesse momento. Separa esse momento para você orar por você. Orar pela boa terra que Deus plantaste no seu coração. Bota a mão no seu coração. Busque o entendimento com Deus, a comunhão com o Senhor. Busque o Senhor nesse momento. Faça a sua oração. E diga, Senhor, eu preciso cuidar da minha boa terra. Eu preciso ser um cristão melhor, Senhor. Eu preciso avançar. Não caminhamos pelos que cremos. Nós caminhamos por fé. Deus nos deu uma responsabilidade. Deus nos deu uma responsabilidade. Cuidar da nossa boa terra. Até mesmo porque, se nós não cuidarmos da nossa boa terra, nós vamos destruir. E se nós não cuidarmos da nossa boa terra, se nós não estamos cuidando da nossa boa terra, nós não temos como ajudar outras terras a serem cuidadas. Nós não temos como ajudar outras pessoas. Não tem como a gente fazer a obra de Deus, servir a Deus, sem estar com uma terra que produza leite e mel, sem estar com o coração transbordando da glória de Deus, sem estar com o coração transbordando um azeite, sem estar com uma mente santa, pura e irrepreensível, uma mente sem mácula, uma mente e um coração sem dores, uma terra sem dores. Não tem como cuidar de outras terras se a minha terra está cheia de abrolhos, está cheia de espinho, está cheia de erva daninha. Como posso eu cuidar de alguém se a minha terra não está boa, se a minha terra está improdutiva? Eu preciso cuidar da minha boa terra. Eu preciso fazer a minha terra ser produtiva. Eu preciso fazer com que a minha terra exalte e glorifique o nome do Senhor. Eu preciso fazer com que a minha terra produza muito fruto, mas muito fruto. Produza mansidão, produza longanimidade, produza domínio próprio,
produza o dom supremo que é o amor. Eu preciso cuidar da minha boa terra. O Senhor que um dia vai vir nos buscar, Ele só vai levar aqueles que tiverem com uma terra muito produtiva. Deus deu 1 talento a um, deu 2 talentos a outro e deu 3 a outro. Pegou um dos talentos e enterrou. E quando foi apresentar o Senhor disse: servo mau, você não cuidou daquilo que eu te dei, você não fez multiplicar aquilo que eu te dei, você não usou das estratégias que eu te dei, você não utilizou daquilo que eu te dei, você se escondeu. Por que você está se escondendo? Porque a sua terra está improdutiva. Você está se escondendo porque a sua terra não está produzindo. E nós precisamos produzir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí estão seus filhos, Senhor, que ouviram a Tua palavra. Teus filhos, Pai, que reconhecem que precisam, Pai, se tratar. Todos nós precisamos nos tratar diariamente, mas muitas das vezes, Senhor, nós não sabemos nos tratar, cuidar da nossa boa terra. Por isso, Pai, nos dê a Tua sabedoria do alto, nos dê o Teu discernimento, nos dê as Tuas bênçãos sem medidas, nos dê a Tua unção, para que nós possamos, ó Pai, mediante os Teus ensinamentos contidos na Tua palavra, saibamos cuidar de uma boa terra, e que ela dê muito fruto, e que ela prospere, para que o mundo veja a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder, o Teu louvor, a Tua presença, a Tua luz que resplandece sobre as trevas. Senhor, eu profetizo sobre a vida dos Seus filhos, que a Tua luz vai resplandecer na face de cada um dos Seus filhos, e o mundo verá que Teu nome é glorificado. As trevas não resistirão, os espinhos se quebrarão, as ervas daninhas, Senhor, serão trituradas, porque vai nascer, Senhor, árvore boa, vai nascer oliva, vai nascer azeite. Os pastos da Tua igreja serão verdejantes, a terra da Tua igreja será verdejante, para que Teu nome seja glorificado, para que pessoas se rendam, Senhor, à Tua palavra. Senhor, abençoe a vida dos meus irmãos, que essa palavra, Senhor, seja enraizada em cada coração, e que ela venha crescer, ó Pai, e dar muito fruto, Senhor, pois eu vejo com meus olhos espirituais essa igreja cheia. Nós temos que fazer 2, 3, 4, 5 cultos durante o dia, pois o Senhor vai dar, Senhor, o sustento, vai dar a direção, vai dar a unção, vai dar o poder, a capacitação na vida dos Teus filhos. Senhor, que essa semana seus filhos sejam ousados, que seus filhos, Senhor, coloca na boca dos lábios dos seus filhos, Senhor, palavras como chama de fogo. Dá autoridade, dá poder, dá unção, dá graça sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, para que eles possam, Senhor, conduzir a sua família, para que eles tenham estratégia para cuidar dos seus filhos. Senhor, para entender, ó Pai, Senhor, opera cura na vida de crianças, opera cura na vida da Tua igreja, opera cura na vida, no coração. Se há ressentimento, se há dor, se há tristeza, Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus e digo: Satanás, você não tem mais poder, você não tem mais tentação, você não tem mais palavra alguma que venha, Senhor, que venha de qualquer forma entristecer ou chatear a vida dos seus filhos. Igreja do Senhor, avance na presença de Deus, avance, pois é Deus que está te conduzindo, avance, pois é Deus que está te direcionando. Aleluia, que Deus abençoe a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas à palavra do Senhor.